Boa noite, meus queridos, graça e paz. Hoje, se não estivéssemos isolados, orientados a estar isolados, estaremos em nosso culto de oração. E eu quero orar então com você nesse momento, aproveitar para falar com Deus e encorajar você a ter vários momentos de oração ao longo do seu dia. Então nós vamos orar. Eu quero desde já agradecer aqueles que estão conectados aqui conosco, aqueles que já estão se organizando para acompanhar a nossa live. Deus abençoe cada um de vocês que já estão conectados, aqueles que estão chegando. Vamos orar, vamos mais uma vez apresentar ao Senhor a nossa vida. Oremos. Pai, nesta noite nós estamos diante de Ti, conectados através de uma rede social, e entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Quero entregar a Ti a minha vida, a vida de cada irmão que está conectado, que está, ó Deus, assistindo a essa transmissão via Facebook. Não apenas estes, ó Deus, mas aqueles que certamente serão alcançados por essas orações e pela mensagem que ministraremos nesta noite em outros canais que utilizaremos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos achegamos a Ti nesta noite. A Tua palavra diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós nos achegamos a Ti, nós nos apresentamos a Ti nesta noite. Eu entrego a Ti a minha vida, entrego, Senhor, em Tuas mãos a vida de cada irmão que está conectado conosco. Abençoa minha casa, minha esposa que está aqui comigo. Abençoa meus familiares, aqueles que não conhecem ainda a Ti, aqueles que ainda não confessaram Teu nome. Sejam, Senhor, todos eles, tanto os de minha casa, quanto os da casa de cada um dos Teus filhos que me ouvem nesse momento, alcançados pelo Teu favor, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Nós assim oramos e Te agradecemos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos fazer uma meditação no livro de Joel, profeta Joel, e a leitura que nós faremos está no capítulo de número 2. Capítulo 2 do livro de Joel. É um profeta menor, e ele está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Capítulo 2, a partir do versículo 12, é a leitura que faremos. E o texto diz: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem um santo jejum, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando assim: Poupa, Senhor, o teu povo. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo.
O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozijem-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Quero ler somente até aqui. O livro de Joel, ele tem uma peculiaridade. Joel, ele é um profeta que ministra para um povo que enfrenta uma crise que os havia devastado. Crise essa que se manifesta no capítulo 1 como uma nuvem de diferentes tipos de gafanhotos que invadem a terra e consomem tudo que ela possui. E em decorrência disso, há grande sofrimento, há grande choro, há grande prejuízo, há escassez, e isso traz profundas mudanças para a vida de todos, inclusive do povo de Deus. E olhando com mais cuidado para esse texto, a gente percebe que tudo que estava acontecendo ali estava acontecendo debaixo de um propósito divino. Eu ouvi esses dias tenho ouvido muitas coisas e as pessoas têm diferentes opiniões sobre tudo que acontece, sobre tudo que enfrentamos, sempre alguém tem uma opinião. E aqui não se trata de quem está com a opinião certa ou errada. Até mesmo as nossas opiniões, nossos pontos de vista precisam estar fundamentados em preceitos da palavra. Eu ouvi por esses dias alguém dizendo que tudo que nós temos visto e enfrentado hoje a nível de mundo e Brasil é algo que o diabo arquitetou e ele está fazendo. Há evidências na Bíblia, mais especificamente no livro de Jó, que nos dão um entendimento de uma grande verdade. Verdade essa que Martinho Lutero, ele traduziu em uma frase quando ele disse: até mesmo o diabo é o diabo de Deus. E quando Lutero disse essa frase, ele estava, na verdade, fazendo uma leitura do que havia acontecido na vida de Jó. O diabo só fez o que fez. Ele realmente foi o destruidor, o devastador da vida de Jó. Mas ele só pôde fazer o que ele fez porque Deus permitiu. Porque Deus tinha, antes de qualquer outra pessoa, um propósito na vida de Jó. Deus queria estabelecer na vida de Jó coisas que ainda não estavam estabelecidas. E por mais que o diabo obteve acesso na vida de Jó, nas finanças de Jó, nos bens de Jó, ele não teve acesso a essas coisas sem a permissão de Deus. Então até mesmo o diabo e tudo aquilo que ele faz, ele só o faz sob a permissão de Deus. Deus é Senhor e soberano sobre todas as coisas e nós não podemos nos esquecer disso em tempo algum, principalmente em tempos de aperto e tempos de dificuldade. Voltando para o livro de Joel, eles estão enfrentando aqui um grave e doloroso cenário, porque os gafanhotos haviam consumido tudo. E o texto que a gente leu é o Senhor trazendo uma direção sobre como enfrentar aquele momento, o que fazer. E o Senhor começa no versículo 12 que lemos: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Deus estava chamando-os de volta. Voltem para mim.
tornem ao Senhor. Voltem, né? Se reaproximem, voltem-se para mim. E não superficialmente, não religiosamente, mas ele está dizendo, voltem-se para mim de todo o coração. Eu amo essa expressão porque quando a Bíblia fala de todo o coração, ela está falando de intensidade. A intensidade da entrega, a intensidade da oração, a intensidade de como voltaremos. Então, isso significa que o povo que enfrenta a invasão dos gafanhotos havia se afastado e precisava voltar. Às vezes, o nosso afastamento de Deus, ele não pode ser interpretado como um desvio total. Às vezes, o nosso afastamento ele é tão sutil que nós não percebemos. No livro de Malaquias, o profeta, há inúmeras perguntas. Essa é a dinâmica de Malaquias com o povo ali. E o Senhor diz assim, né? Tornai-vos a mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Voltem-se para mim, diz o Senhor, mas o povo diz, Senhor, em que havemos de voltar? Né? Eles não tinham uma clareza do afastamento. E essa é uma das primeiras questões que Malaquias apresenta ao povo, a necessidade de retornar. Mas não de retornar de qualquer maneira, não de retornar para a religião, mas de retornar para um relacionamento que sempre foi pretendido pelo Senhor. Aqui no livro de Joel, o povo estava distante por várias razões, por vários motivos. É uma fase onde a vida do povo de Israel está um pouco desgastada por tantas experiências, perdas, e eles estão distantes agora. E há uma consequência desse distanciamento. Há uma consequência por eles haverem escolhido se distanciar. Sempre haverá, queridos. Sempre haverá uma consequência quando conhecemos a Deus, a sua palavra, e escolhemos nos distanciar dele. Isso, de certa forma, é algo que tem acontecido com o mundo. Não há mais como negar as evidências do Deus Criador dos céus e da terra. Hoje há pouquíssimas pessoas no mundo que podem ser consideradas indesculpáveis por não reconhecerem o Senhor, não admirarem o Senhor, não darem ouvidos a Ele. Por quê? Porque a sua palavra está amplamente divulgada, difundida. Há uma liberdade em muitos lugares e nós, brasileiros, desfrutamos de uma liberdade como poucas pessoas do mundo têm. Liberdade para amar, para servir, para adorar, para produzir literatura, louvor, adoração, arte, para ter uma vida de obediência, de fidelidade, para servir ao Senhor de todo o coração. Nós temos uma liberdade que em muitos lugares não existe. E nós não honramos essa liberdade. Assim como o povo de Israel, nos dias de Joel, fez uso de seu livre-arbítrio, de seu poder de escolha e se afastou de Deus. E agora o Senhor está dizendo, tornai-vos ao Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Aqui, rasgar o coração e não as vestes está falando de uma conversão sincera e não aparente. Porque rasgar as vestes tem a ver com aquilo que a gente dá publicidade. Mas quando a gente rasga o coração, ninguém é capaz de ver senão o Senhor. Se eu rasgar as minhas vestes, como os fariseus faziam nos dias de Jesus, todo mundo pode ver. Quando eu manifesto lamento, quando eu manifesto indignação, quando eu manifesto qualquer reação, qualquer atitude, qualquer pessoa próxima a mim poderá ver, poderá observar e ter a sua opinião. Mas quando eu rasgo o meu coração, quando eu derramo o meu coração, há um exemplo na Bíblia, Ana, quando ora, clama ao Senhor por um filho, ela rasga o seu coração. Poucas coisas saem de seus lábios.
Eli mal a ouvia e a interpreta equivocadamente, supondo que estava ela embriagada. Porque Eli, já sem visão, sem discernimento, olha para ela e deduz que ela está embriagada, bêbada, que ela está fora de si. Mas o Senhor ouve a oração de Ana e vê o seu coração se derramar e se rasgar na sua presença. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Inegavelmente estamos em um tempo de muitas coisas inéditas. Inéditas, queridos. Inéditas na história do Brasil, inéditas para mim, coisas que eu não vi. A minha vida inteira eu resido nessa cidade, moro aqui e eu nunca vi o que tenho visto nos últimos 60 dias. Inundações, chuvas, desastres, desmoronamentos, esse caos, o temor das pessoas, as pessoas aterrorizadas, a vida das pessoas sendo afetada em todos os níveis, em todos os lugares onde eu vou, eu vejo as pessoas sentindo na fila do banco, na fila do mercado, na rua, em algum lugar onde a gente precisa ir para comprar comida, para pagar uma conta. A gente vê o sofrimento, a angústia, a gente vê muitas coisas e existe uma coisa que eu gostaria de ver com mais abundância e eu não vejo, que é uma geração que crê em Deus ou não, voltando-se para Ele com jejum, com lamento e pranto, com o sentimento de que reconhecemos que alguma coisa está errada, que fizemos alguma coisa que não agradou a Deus e que essa situação ela está nos chamando para perto, para mais perto dele. E o texto diz: rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. E arrepende-se e não envia desgraça. Atribuir a Deus a habilidade de se arrepender é uma coisa que merece destaque, porque Deus não se arrepende como eu e você. A Bíblia diz: Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, a palavra arrepender-se atribuída a Deus é Deus consola-se. Ele se conforta, sua ira pode ser aplacada. Essa é a ideia do arrependimento de Deus. Deus se consolou. A ira dele que estava acesa foi apaziguada, apagada. Por isso ele não envia desgraça, ele não envia o castigo. Sabe quando um pai está muito irritado e ele quer disciplinar o seu filho, mas o seu filho vai lá e diz: pai, eu errei. Pai, eu peguei o dinheiro. Pai, eu desobedeci, me perdoa. Eu aceito. Ele se humilha, ele reconhece. Muitas vezes um pai humano, uma mãe, mesmo irada, chateada e mesmo querendo disciplinar seu filho, volta atrás. Por quê? Porque mais do que a surra merecida, ela testemunha um genuíno arrependimento. E o arrependimento nada mais é do que a demonstração de que alguém aprendeu uma profunda lição com o seu erro. Magoei alguém, feri alguém, o que eu fiz causou mal a alguém. Antes de mais nada, o arrependimento ele toca nessa questão. Não é o que fiz a mim mesmo, mas é o que fiz a alguém. Quando alguém comete um erro e a sua primeira preocupação é o que fiz a mim mesmo, isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento é: pequei contra os céus e contra ti. Pequei contra os céus e contra o meu irmão. Esse é o núcleo, é o sentimento que revela onde o verdadeiro arrependimento está. Esses dias eu vi uma entrevista de um autor, ele escreveu um livro sobre a Susanne von Richthofen, aquela moça que noticiou-se alguns anos atrás que matou seus pais. E ela não consegue progredir no regime de pena para ter liberdade, para responder em outro regime e não encarcerada. Por quê? Porque todos os testes psicológicos que se faz para aferir se ela pode viver ou não em sociedade, buscam o quê? Buscam o arrependimento no criminoso.
Né? É isso que se busca quando essas avaliações são feitas. Se o criminoso se arrependeu, se aquele tempo no cárcere, na prisão, levou aquela pessoa a sentir a dor que ela causou à família de quem ela matou, a pessoa a quem ela roubou, a vida que ela tirou, se ela se arrepende do mal que ela fez a terceiros. Porque é isso que se avalia sem que a pessoa saiba. Ela está sendo avaliada e ela não tem ideia do que o seu psicólogo, psiquiatra ou profissional está buscando entender nas perguntas que faz a essa pessoa. E na verdade o que se busca é saber o que ela sente em relação ao mal que ela fez ao mundo, à sociedade. E a Suzanne von Richthofen dá todas as demonstrações de que ela sente muita dor, tristeza, angústia pelo mal que ela fez a ela mesma. Né? O sofrimento dela é por causa dela, não pelo que ela fez ao irmão, não pelo que ela fez ao pai, não. Todo um jogo de manipulação que ela faz com pessoas que estão próximas a ela, tentando conquistar essas pessoas para beneficiá-la, depor em favor dela para que ela possa progredir de regime. Por isso ela não obtém o regime. E muito provavelmente quando a pena dela terminar, a justiça vai ter que tomar alguma medida para não deixá-la em liberdade. Por quê? Porque ela dá, durante todos esses anos, demonstrações de que ela não rasgou seu coração, de que ela não se arrependeu, porque ela não se incomoda com aquilo que ela fez aos outros. Esse é um exemplo do que seria o arrependimento que Deus tem buscado. O arrependimento que nós precisamos muitas vezes desenvolver. E o livro de Joel é um livro que fala da necessidade do arrependimento, porque o arrependimento é poderoso para restaurar todas as coisas. O verdadeiro arrependimento é poderoso para nos levar de volta para perto do Senhor, para nos levar a viver a vida que o Senhor sempre quis que vivêssemos. Nós extrapolamos, a gente vê a geração em que vivemos muito comprometida em se distanciar com muita rapidez de Deus. E às vezes nós, parte dos cristãos, estamos também desenvolvendo estilo de vida onde nossas escolhas a cada dia afastam a gente de Deus com muito mais rapidez do que nos aproxima. E esse é um ponto, essa é uma questão que eu gostaria que você considerasse aqui essa noite. Se as escolhas que você tem feito, elas te aproximam mais de Deus ou te distanciam dele. Uma coisa que Joel está sendo usado por Deus para falar é a necessidade de um quebrantamento. É a necessidade de se voltar para o Senhor com jejum. Sabe, queridos, nós vamos propor isso para a igreja. Eu vou fazer um outro vídeo e nós já estamos nos organizando para esse domingo, porque há uma coisa inédita. Uma coisa inédita. O presidente da República, que é uma autoridade, segundo a Bíblia, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Eu tenho uma opinião sobre isso. Existem algumas pessoas que chegaram ao poder subornando, comprando voto, ou seja, defraudando o processo eleitoral. Então essas pessoas chegaram lá, mas certamente Deus não as abençoou para estarem ali, porque elas roubaram de alguém. Mas olhando para o nosso presidente, o seu pouco recurso financeiro na campanha, a forma como ele usou a internet, é inegável que foi a vontade das pessoas. Seja lá por que motivo, por revolta, por não querer um outro grupo no poder, mas enfim, é inegável que a vontade das pessoas elegeu aquele homem. E o processo foi respeitado, o processo não foi infringido, não foi desonrado. Então ele entrou legitimamente. E o Senhor tem um compromisso com isso. E ele, por esses dias, vem dando sinais, e há vários vídeos e há pronunciamentos dele, declarando que domingo agora, dia 5 de abril, é o Dia Nacional do Jejum. E é exatamente uma das coisas que o Senhor fala aqui com Joel para que o povo fizesse, para que o povo estivesse na presença de Deus em jejum, jejuando, clamando. E nós faremos isso, não por uma obediência a um presidente, não jejuando por jejuar,
mas jejuando como um sinal de arrependimento, jejuando com um sentimento, com um comprometimento de nos humilhar. Como Josafá também jejua no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Ele se reúne Judá, e eles se reúnem para pedir socorro, para pedir ajuda, para se humilhar diante do Senhor, para chorar, para pedir a Deus perdão, para pedir a Deus misericórdia, para confessar os seus pecados e os pecados da sua nação, para confessar os seus erros e os erros dos seus antepassados e para lamentar todo o afastamento, toda a escolha que os levaram para longe do Senhor. Então eu quero já de antemão aqui nesse vídeo dizer a você que nesse domingo, 5 de abril de 2020, a partir das 8 da manhã, nós da comunidade Casa do Oleiro queremos estar reunidos para jejuar. Nós estamos enfrentando uma dificuldade aí, não só nós, mas todas as igrejas, para poder nos reunir. E nós não podemos abrir a igreja e fazer nossos encontros lá, nossas reuniões lá, mas aí na sua casa você poderá fazê-lo. Você poderá nesse dia fazer um sacrifício, um esforço, acordar mais cedo e às 8 da manhã estar de pé, de joelhos dobrados. Talvez a gente produza uma live na hora durante algum tempo e a gente converse um pouco, ore um pouco, mas que essa seja uma manhã para você reunir sua família com todas as suas limitações. Algumas pessoas tomam remédio, outras não podem ficar muito tempo sem comer, mas da maneira como você puder, o tempo que você puder ficar sem comer, em jejum absoluto, sem água, sem pão, que você esteja diante do Senhor, dobre os seus joelhos, se não pode dobrá-los, que você esteja na presença do Senhor. Ligue seu celular, coloque seu fone, conecte com o Senhor, seu coração, sua mente, coloque uma canção de louvor, de adoração, sirva ao Senhor. Reúna a sua casa, leve seus filhos, diga, nós vamos no domingo pela manhã sacrificar o nosso café porque nós vamos nos humilhar, nós vamos pedir socorro a Deus, nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, porque outros povos, outras gerações fizeram isso. O povo de Israel nos dias de Joel, nos dias de Jonas, o povo de Nínive, um povo estranho, quando ouviu a sentença do Senhor, se arrependeu. Quando o rei de Nínive sabe da notícia de que o povo está se prostrando, ele decreta um jejum, todo homem, mulher, jovem, criança. Veja que aqui, queridos, no livro de Joel, até os noivos que haviam acabado de se casar, estavam em lua de mel, teriam que sacrificar a sua lua de mel. Estavam sendo convocados para sacrificar a sua lua de mel, para estarem diante do Senhor, porque havia algo mais importante. Você entende isso? Às vezes, isso aqui vai definindo o que é importante para nós. Às vezes a gente pensa, quando a gente vai casar, e quem teve essa oportunidade de se casar, de ter a sua festa, sua lua de mel, a gente não quer adiar nada, a gente não quer deixar absolutamente nada atrapalhar esse momento. Mas aqui o povo de Israel está sendo convocado até mesmo para sacrificar a sua lua de mel para estar diante do Senhor, porque há algo aqui mais importante do que a lua de mel de 2 noivos. Há algo aqui mais importante. Você entende que quando o Senhor fala, olha, sacrifiquem isso, você entende que aqui há um grau, voltar-se para o Senhor, assume aqui nesse capítulo 2 um nível de importância que talvez a gente não considerou. É tão importante que nada está acima disso. A gente olha para o texto e nada é mais importante. Não é lua de mel, não é festa, não há banquete, não há celebração, não há casamento, não há nada que nesse exato momento da história de Israel assuma mais importância, deva ser mais importante para esse povo do que voltar-se para o Senhor com o jejum, com o choro e com o pranto. Então eu quero, nessa noite, onde nós estaremos lá no templo orando, eu quero orar, eu quero encerrar aqui, quero orar mais uma vez com você, apresentar a Deus a sua vida, e nós vamos produzir um outro vídeo, colocando algumas coisas, algumas informações que precisa
e entender algumas coisas que estão acontecendo no cenário político. Existe uma mobilização, queridos, muito silenciosa. Leis estão sendo produzidas para impedir que a igreja do Senhor, impedir que a igreja se reúna até 31 de dezembro desse ano. Ou seja, estão se mobilizando para punir a igreja, para punir as religiões, principalmente aquelas que deram seu apoio ao atual governo. Então entenda que nós não estamos apenas enfrentando uma pandemia, o risco de uma contaminação. Nós estamos enfrentando outros inimigos que estão atuando silenciosamente no mesmo contexto. E se nós estivermos em casa, como minha esposa falou na quarta-feira, às vezes nós estamos em casa, estamos tentando achar alguma coisa para passar o tempo. Não há problema, eu vejo filme, eu vejo uma série, mas eu tenho procurado entregar meu coração à leitura, à meditação, sabe, a deixar a minha vida, o meu coração sondando aquilo que o Espírito Santo quer falar. O Espírito Santo quer falar conosco esses dias, nos trazer para perto como nunca. E nós temos então entendido e visto estratégias muito sutis para, de alguma maneira, atingir a igreja, as famílias, a economia, porque quando a economia é devastada, a prosperidade das pessoas, inclusive a prosperidade dos cristãos, é mexida, é tocada. A família dos cristãos é tocada, as estruturas que são sustentadas financeiramente, elas são comprometidas. Então nós precisamos, queridos, sem alarde, sem desespero, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, sem medo, mas encarar. Eu tenho lido um livro esses dias, um livro que nem cristão é, A Arte da Guerra, um clássico. E nesse livro, o general que escreve, que é mencionado no livro, ele diz que a estratégia do vencedor é destruir as intenções, é perceber quais são as intenções do seu inimigo e impedi-las de ser colocado em prática. Que esse é o verdadeiro vencedor de uma guerra. Não aquele que entra no confronto e briga, mas aquele que é minucioso, ele é perito. Ele analisa antes de qualquer coisa, antes de ir para o combate. Ele analisa as intenções do seu inimigo, as alianças que seu inimigo faz e ele destrói. Ele se levanta contra a estratégia e não contra o seu inimigo. E eu lendo estas coisas, entendi que elas trazem fundamentos para as batalhas espirituais, porque nós não enfrentamos carne. E eu entendo, há estratégias malignas sendo construídas, elaboradas e colocadas em prática. E nós, como povo de Deus, precisamos ter um discernimento, uma clareza e nos posicionar em Deus para que as estratégias formuladas caiam por terra. Eu quero orar com você nesse momento. Espero profundamente que tudo isso que compartilhamos nessa noite ajude você a entender o que Deus espera de você. Independentemente, querido, de você ser alguém firme, alguém que honra a Deus, alguém obediente, muitos são, nós precisamos nos voltar para o Senhor como nunca. Vamos orar? Pai, nesta noite eu te agradeço. Te agradeço pela vida de cada um dos nossos irmãos. Os irmãos com quem conversei hoje, aqueles a quem eu tive o privilégio de ver hoje, de beijá-los, de abraçá-los, de compartilhar com eles sentimentos, compartilhar certezas. É muito bom, Senhor. E nós sentimos tanta falta e saudade de mais momentos como esses. Sustenta, Senhor, as nossas vidas. E eu oro por aqueles que estão confusos, por aqueles que estão ainda sem entender, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com tudo isso. Ah, Senhor, levanta verdadeiros gigantes espirituais. É nessa hora que a nossa fé se agiganta, que as nossas forças se revelam, pois a Tua palavra diz que quando estamos aparentemente fracos,
é aí que somos fortes. A tua palavra diz também no livro de Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Ainda no livro de Joel, a tua palavra diz: forjai espadas das vossas enxadas, forjai escudos das vossas ferramentas de trabalho. Nesta hora, nesse tempo, Senhor, nós vamos forjar armas. As armas espirituais que nós vamos usar serão forjadas de coisas comuns da nossa vida. E nós vamos aprender a arte de guerrear, de pelejar, para defender aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, para defender mais do que o nosso dinheiro, o nosso emprego, mas defender o nosso maior patrimônio, que é o nosso direito de te servir, o nosso direito de proclamar o teu nome. Existem tantas coisas que estão sendo ameaçadas e as adversidades, os inimigos e as estratégias de Satanás em tudo que estamos vivendo, elas vão se revelando a cada dia e cada estratégia cairá por terra. Eu oro pelos teus filhos, levanta um exército, Senhor, porque de todas as igrejas em vários lugares, como nunca se viu na história do Brasil, há uma convocação da maior autoridade que existe nessa nação, que é o presidente da República, Senhor, e ele nos chama o povo de Deus. Ele dedicou, consagrou o dia 5 de abril como o Dia Nacional do Jejum ao Deus Criador dos céus e da terra. Outros governos abriram as portas do palácio para obras de feitiçaria, para sacrifícios a outros deuses, para que o governo fosse consagrado a tantas coisas, mas é a primeira vez na história que o nome do Senhor tem lugar, tem espaço, que as coisas do Senhor são prestigiadas e são honradas, que um presidente de uma nação convoca a igreja para orar, convoca a igreja para jejuar, convoca a igreja para clamar aos céus, clamar a Ti. Essa liberdade nos é dada, essa autoridade foi liberada a nós. E nós queremos, ó Deus, no domingo, a partir das 8 da manhã, aqueles que puderem até mais cedo, possam estar perante o Senhor em jejum, para chorar, para clamar, para pedir perdão, para pedir misericórdia, para pedir que restaure, para pedir que o Senhor nos traga de volta, para que voltemos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, abençoa teus filhos, tua igreja, nossas famílias, nossos irmãos, ó Deus, a vida financeira deles, aqueles que trabalham por conta, pequenos empresários, comerciantes, que têm o seu pequeno negócio, o seu grande negócio, estão aflitos, temerosos, preocupados, aqueles que estão com o seu emprego ameaçado, ou até mesmo aqueles que já foram demitidos. Senhor, Tu és o nosso sustento, nossa vida está em Tuas mãos e nós as entregamos a Ti nesta noite. E Te pedimos, Senhor, faz uma reforma poderosa para que não esqueçamos de Ti, para que essa geração seja salva, para que nossas famílias sejam restauradas, para que aqueles que não foram alcançados sejam, para aqueles que se afastaram voltem. Como lemos aqui, o Senhor é misericordioso e compassivo e pode se consolar, se arrepender do mal que pretendia fazer. Ah, Senhor, nós queremos aplacar a Tua ira contra as nações da terra, contra aqueles que vilipendiaram, envergonharam e debocharam do Teu nome nesses dias do carnaval e em tantas celebrações. Teu nome, em nome de Jesus, a casa do Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi cuspida, foi escarnecida. Meu Deus, todas essas coisas nós vimos na TV, nós vimos a olho nu, as coisas santas do Senhor sendo tratadas como lixo, sendo tratadas como coisas de nenhum valor. E nós clamamos, ó Deus, para que a Tua misericórdia ela nos alcance essa nação que tem se levantado há tanto tempo
para desonrar a tua casa, para que o Senhor tenha misericórdia dos sacerdotes, dos ministros, daqueles que também, dentro de tua casa, têm trabalhado para envergonhar o teu nome, têm dado mau testemunho dentro dela. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite e nós clamamos para que o teu povo possa nesses dias estar ainda mais sensível à necessidade de orar, de examinar as Escrituras, de abrir seu coração para bons livros, de estarem no domingo pela manhã, Senhor, em jejum, aqueles que puderem de repente se reunir na casa de alguém para momentos de oração, para se reunirem em alguma garagem, em algum quintal. Senhor, que seja um dia de clamor, um dia de profundas experiências, um dia de resgate, um dia de restauração. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, obrigado pelo sustento do Senhor. Obrigado pelos irmãos que amam a tua casa, que esses dias, ó Deus, têm ofertado alimentos para a igreja solidária, tem entregado, Senhor, os dízimos que pertencem a Ti, tem entregado suas ofertas, tem cumprido seus compromissos com os projetos, com a sala das crianças, com tudo, Senhor. Muito obrigado. Abençoa Teus filhos, que a palavra que nós ouvimos seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.